Olá, turma! Iniciamos mais uma aula de língua portuguesa e hoje estudaremos acentuação de palavras paroxítonas. Peguem o material de vocês, deixe sempre o dicionário também sobre a mesa e acompanhem. Palavras paroxítonas. Vamos recordar o que são palavras paroxítonas? São aquelas palavras em que a sua penúltima sílaba é uma sílaba que tem maior intensidade de sua pronúncia, ou seja, é a sílaba tônica. Então, tem a sua sílaba tônica aí na penúltima, né? A penúltima sílaba da palavra. Recordando, a sílaba tônica das palavras paroxítonas são as penúltimas. E para se acentuar graficamente as palavras paroxítonas, algumas palavras seguem aí regras, algumas regrinhas. Vamos estudar algumas dessas regrinhas hoje. Iniciando. Para se receber acento gráfico, as paroxítonas terminadas em I e U, essas terminadas em I e U seguem a regrinha. Então, as paroxítonas terminadas em I e U, ela seguida ou não de S, tá? Ela tendo ou não, estando ou não no plural, elas são acentuadas, somente os paroxítonos. Vamos perceber aqui um exemplo. Um exemplo de palavra paroxítona. A palavra júri. Outro exemplo, táxi. Ou, no plural, táxis. Tanto faz. A palavra tênis, vírus. Então, essas palavras são paroxítonas, ou seja, olha aqui, penúltima sílaba da palavra. Elas são as penúltimas sílabas da palavra, lembrando a separação de sílabas, nunca esqueçam. Ó, táxi, duas sílabas aqui. Então, você está percebendo aqui que estas sílabas são as penúltimas, porque a última é essa daqui, ó, nis, por exemplo. E a penúltima tá aqui. Então, a penúltima segue a regra aí, tá? Terminada em S ou não. Agora, outro exemplo aqui de regra. Nós temos mais um exemplo. São as palavras terminadas em an ou ão. Palavras terminadas em an ou ão. Vamos aos exemplos de palavras? Palavras sótão ou no plural. Também temos sótão, sótãos. Então, bênção, bênçãos. Temos ímã. Essas palavras também paroxítonas, aqui, ímã, i acentuado. Bênçãos, sótão, ambas são acentuadas. Temos estas. Agora a regrinha com palavras terminadas em L, R, N ou então X. Então, palavras paroxítonas que terminam com L, que termina com R, ou então que termina com N, ou que termine com X. Vamos aos exemplos. Túnel, outra aqui, sensível. Então, as palavras túnel termina com L. Então, a penúltima sílaba, que é tu, tem que estar acentuada, que é uma paroxítona. Sensível, ó, aqui, ó, termina com L, então, essa aqui é a última, vel. A penúltima é si. Esse si tem que ser acentuado porque é uma paroxítona. Caráter. Caráter termina com R, na regrinha. E ra é a penúltima sílaba, tem que estar acentuada porque é uma paroxítona. Se acentuam as paroxítonas terminadas em L, R, X, N, X. Pólen. Pólen, tenho aqui a penúltima acentuada. Ônix, penúltima é O, acentuada. Açúcar, aqui ó, su é a penúltima. Então, tem que estar acentuada, termina com R. Abdômen, do, tem que estar acentuada, termina com
N, ok? Temos mais uma regrinha. As palavrinhas terminadas com PS, as terminadas com PS, exemplo aqui, bíceps, forceps, elas são acentuadas, são a penúltima sílaba da palavra e vem acentuada, termina com PS, PS. E a última regrinha que eu vou passar hoje, aqui ó, são as paroxítonas terminadas em ou uns. Exemplo, fórum, ou no plural, fóruns, fórum, a penúltima sílaba, fó, tem que estar acentuada, termina em ou na sua forma também plural, aqui tá no singular, aqui no plural, também, ó, tanto faz. Tá vendo? Termina em uns ou álbum, aqui acentuada, ou álbuns, são paroxítonas porque são as penúltimas sílabas da palavra e devem estar acentuadas, ok? Separação de sílabas, vocês se recordam? Fórum. Aqui é a última sílaba, lembra? Última. Aqui é a sua penúltima. São as penúltimas sílabas da palavra que tem a sua sílaba tônica, né? Sendo uma paroxítona, né? Que já tem a sua penúltima sílaba tônica, elas têm essas regrinhas de acentuação. Então, só recebe acento. Então, só recebem acento as paroxítonas terminadas em nestas regras. São algumas regrinhas aí de acentuação das paroxítonas. Tendo dúvidas sobre como se acentua uma palavra, você deve sempre consultar um dicionário para confirmar a acentuação das palavras paroxítonas, ok? Farão as atividades, tendo dúvidas, mandem mensagem. Até mais!